A graça e a paz, amados do Senhor. Quero novamente estar aqui. Levei um tempo afastada, mas novamente quero trazer, porque não pode parar, esse resgate, uma conscientização da leitura prazerosa da palavra do Senhor. E quero trazer aqui a parábola do rico e sensato. Vou estar aqui lendo que é um meio a uma ferramenta rica, né, que essas leitura traz para se incentivar juntamente, não só você, mas eu aqui lendo e incentivando vocês a retornar ao examinar a palavra do Senhor. A parábola do rico insensato fala sobre o erro de se colocar preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Essa parábola de Jesus está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 16, 21. Na parábola do rico insensato, Jesus fala sobre um homem abastado, cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço em seu celeiro para guardar tantos frutos. Então ele resolveu derrubar seu celeiro e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor desta terra, pois ele havia guardado muitos bens que duraria muitos anos. Diante de tamanha insensatez, o homem rico, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma. E o que tens preparado, para quem serás? Está em Lucas 12, 20. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16, 21. O contexto da parábola do rico insensato. Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que ele ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem estava entre uma multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar os seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial que satisfaz as necessidades de seus filhos. Lucas 12, 4, 12. Mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fato de que seu irmão estava ali defraudando com relação à partilha de sua herança. Provavelmente ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino. Às vezes, os rabinos mediavam situações desse tipo, mas Jesus Cristo se recusou a ser juiz de sua causa. Lucas 12, 14. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esses tipos de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada, buscar a salvação, o pecador. Buscar e salvar o pecador. Logo em seguida, Jesus introduziu uma série
advertência sobre a cobiça, cuja parábola do rico insensato faz parte. Essa advertência não foi dirigida apenas a um homem preocupado com sua herança, mas a todos os outros ouvintes que ouviam aquela parábola. Significado da parábola do rico insensato. O significado da parábola do rico insensato fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é o mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro pelos seus bens que tinha juntado que esqueceu que sua vida estava além daquilo. Ele fez provisões para a sua vida terrena e pensou que seus bens iriam garantir o bem-estar de sua alma. Mas sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendida diante das palavras de Jesus, que precede imediatamente o seu início, porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Lucas 12:15. Os erros do rico insensato. O rico insensato da parábola de Jesus não apenas demonstra avareza, mas também egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância de seus bens no auxílio aos necessitados. Ele preferia derrubar seu celeiro para construir outros maiores do que compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tudo para si e queria mais e mais. Lembre-se que a parábola do rico insensato faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça. A palavra grega empregada no texto é traduzida como cobiça, que significa literalmente sede de ter sempre mais. A cobiça é isso no grego. Literalmente significa a pessoa tem sede de sempre ter mais e mais e mais. Todo esse comportamento egoísta e soberba também se harmonizava com a sua falta de gratidão a Deus. Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu e glorificou o Senhor por tamanha abundância que estava recebendo. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio de cabelo da cabeça do homem está sob o controle de Deus. Lucas 12:7. Ele agradeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado aquilo tudo. O rico insensato também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens, contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter controle de suas vidas, assim como tinha controle dos grãos que juntava em seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus. E este foi seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou que não precisar depender estava requerendo sua alma. Curiosamente, isso não aconteceu depois de muitos anos, quando sua provisão talvez já tivesse chegado ao fim. A alma do rico insensato foi requerida naquela mesma noite. Lição prática da parábola do rico insensato.
Certamente podemos aprender muitas lições práticas com a parábola do rico e insensato, nas quais devemos refletir, mas sem dúvida a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a doutrina da providência divina. Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato e reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, seja na continuidade de nossa vida ou mesmo no fim dela. Que Deus seja glorificado em tudo. Romanos 14, 8, 10. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ter as nossas prioridades. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores de Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente, essa não é a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma as coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependesse dela, dessas coisas materiais, né? Dessas coisas que adquirimos, e nós sabemos que até para adquirir depende de Deus, né? Quando agimos assim, claramente não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade. Mas se entendemos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiando que Ele acrescenta aquilo que nos é necessário para a sobrevivência. Mateus 6,33. Que não venhamos a ser como um rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança de nossa alma não é garantia pelo acúmulo de tesouros terrenos, mas pela justiça de Cristo imputada em nosso favor. O Espírito Santo é o penhor da nossa verdadeira herança eterna. Essa sim, o penhor é o Espírito Santo, que é a nossa verdadeira herança. Herança, né? Verdadeira e eterna. Louvado seja Deus. E que possamos estar aprendendo com essa leitura e se examinar se nós, muitas das vezes, não estamos vivendo uma vida assim, como esse homem rico, insensato, que achava que ele que tinha o controle de todas as coisas, se achava que não dependia dele e do nosso Deus. Foi quando ele se enganou. Tristemente,